Hoje nós tivemos mais um episódio de WandaVision e muitas coisas foram reveladas. Nós tivemos várias revelações a respeito da própria história da Wanda e da origem dela. Hoje mais cedo eu fiz um vídeo, explicando mais por cima sobre o que aconteceu no episódio, mas eu acabei deixando várias coisas passarem. Inclusive, pode ser que até você não tenha visto essas coisas durante o episódio. Então nesse vídeo eu vou dar uma explicada, mais uma detalhada no episódio. Então vou começar que tem muita coisa ainda para ser explicada. Bom, nós podemos dizer que esse episódio foi um flashback gigante. Ele foi muito bom, mas houveram muitos flashbacks, incluindo um da Agatha. O episódio começa com um flashback da Agatha, na qual ela foge da tribo dela. Na verdade, ela mata toda a tribo dela e depois foge. Depois disso a gente volta para Wanda e para Agatha e vê que ela está explicando algumas coisas, incluindo uma frase muito estranha que eu da primeira vez que assisti não percebi, mas depois prestando atenção eu percebi. Ela fala que ela queria, que ela fez tudo aquilo para ver a verdadeira forma da Wanda. E qual seria essa verdadeira forma é o que me intriga mais. Mas ela continua e elas vão começar a fazer um passeio no passado da Wanda, né? Mais flashbacks vão começar e ela começa na infância. A gente tem 3 pontos muito importantes na infância da Wanda que são mostrados. Bom, o primeiro ponto está relacionado aos pais da Wanda. A gente tinha algumas teorias falando que talvez os pais fossem aquele casal que está sempre na propaganda. Todo episódio tem uma propaganda e eles são sempre as duas pessoas dessa propaganda, mas o episódio 8 acabou mostrando que não. Eles não são os pais, são outras pessoas e essa teoria, infelizmente, não é verdadeira. O segundo ponto é por que os sitcoms, né? A gente sempre teve a pergunta de por que aquela realidade tinha a ver com sitcoms. A gente descobre no episódio 8 que a Wanda desde a infância era muito fã de sitcoms. Inclusive, uma das caixas que tem vários CDs tem todas as séries que foram referências para todas as aberturas de todos os episódios, incluindo o favorito da Wanda, que foi referência para o primeiro episódio. Inclusive, se nós compararmos o episódio com a série antiga, é muito parecido, inclusive a casa é quase idêntica. Daí nós temos o terceiro ponto e, na minha opinião, o mais importante para a trama, que é a Wanda. A Wanda, depois que os pais morrem, inclusive a gente tem uma cena muito triste, na minha opinião, né, que é ver toda aquela destruição que ocorreu na casa da Wanda. A gente tem o Pietro e a Wanda debaixo da cama e, como a gente sabe, a bomba do Stark na frente deles. Mas a história que nos foi contada é que a bomba não funcionou por causa de uma falha. Inclusive a Wanda acredita nisso, mas a Agatha tocou num ponto muito interessante. Ela fala que, na verdade, é a Wanda que parou aquela bomba. Se não me engano, ela fala que ela fez um feitiço de probabilidade. Então pode ser que a Wanda tenha feito um feitiço sem querer, que diminuiu a possibilidade daquele míssil explodir. Então faria sentido tudo isso, né? Porque é muito conveniente um explosivo não explodir bem na Wanda, né? Que é uma das personagens principais da fase 4 da Marvel. Inclusive, a Agatha ela fala que a Wanda é uma bruxa bebê, né? Isso é muito interessante porque mudaria totalmente o jeito com que nós havíamos sido ensinados, né? Nos haviam falado que ela tinha ganho os poderes através da joia. Mas isso não seria verdade, ela na verdade já teria os poderes e a joia deu uma ativada nos poderes, ou uma impulsionada nos poderes. Isso mudaria totalmente a origem da Wanda, incluindo o Mercúrio. Isso nos diria que na verdade a joia não deu poder para ninguém, talvez eles já tivessem uma genética, ou talvez um gene X que já deu os poderes para ele e a joia na verdade só ativou esses poderes. Falando em joia, agora a gente vai para a Hydra. A gente sai das memórias de infância da Wanda e vai para as memórias de adolescência, no qual a gente vê os experimentos da Hydra. Inclusive a gente vê que a joia foi até a Wanda, né? A gente está lá na sala de experimentos e a Wanda não chega perto da joia. Na verdade a joia se desconecta daquele cetro do Loki e vai até a Wanda. E a Wanda, ao tocar nessa joia, meio que tira uma capa dessa joia, né? Porque anteriormente a joia era azul, mas tirou uma capa e ela ficou amarela, né? Que é a cor natural da joia. E depois de tocar na joia e receber os poderes, ela vê meio que ela. A gente vê uma personagem com a roupa da Feiticeira Escarlate dos quadrinhos, né? Inclusive uma roupa bem parecida com o que a Wanda usou na série, no episódio 6, se eu não me engano, no episódio do Halloween. Isso me chamou muito a atenção, inclusive eu estava tendo uma teoria sobre isso, que eu vou postar num vídeo posteriormente,
que talvez essa seja a outra Wanda, não seja essa Wanda, mas uma Wanda de outro universo, mas isso eu vou me aprofundar mais nos próximos vídeos. E essa parte pode ser a revelação de que os poderes não vieram da joia, que eles foram ativados durante esse contato que ela teve com a joia. E isso mudaria, como eu disse anteriormente, toda a origem da Wanda no UCM. Daí nós saímos da Hydra e vamos pro QG dos Vingadores, e a gente tem uma cena meio que curta do Visão e da Wanda interagindo. A gente percebe que naquele momento foi que começou o romance entre os dois, né? O Visão tentando ser mais humano para interagir com a Wanda. É muito interessante essa parte, né? A gente tem um romance entre os dois. E eu, pelo menos antes, não tinha visto tanta conexão entre os dois, mas nessa cena a gente viu que realmente há uma conexão muito grande entre os dois, né? Uma conexão amorosa muito grande. A gente sai do QG dos Vingadores e agora vai pra SWORD. A gente vê aquela cena em que a Wanda vai roubar o corpo do Visão. Ela entra muito furiosa por eles terem pego o corpo do Visão sem autorização dela, mas ela vai se acalmando conforme o diretor vai conversando com ela, explicando o motivo pelo qual eles pegaram. Ela pede para fazer o enterro, né, para fazer um velório para ele, um velório adequado, mas o diretor nega. Ela acaba ficando um pouco com raiva de ver o Visão todo desmontado ali, como se ele fosse uma máquina, né? Mesmo ele sendo uma máquina, ele ainda tinha um espírito humano, ele era mais humano do que muitas pessoas. E ele todo desmontado ali fez com que ela ficasse furiosa. Ela acabou atacando o povo ali, mas ela acabou se acalmando. O Hayward deixou ela interagir com o Visão ali. Inclusive ela tentou procurar no corpo, né, usando a magia dela, procurar se ainda havia algum resquício de Visão ali, mas infelizmente não havia. Ele já havia morrido há um tempo e não havia mais nada dele ali. E ela vai embora. Eu também achei estranho, eu fiquei esperando. Que horas que a Wanda vai roubar o corpo, né? Fiquei só esperando. Daí ela não roubou e simplesmente foi embora. Depois eu fiquei o episódio inteiro querendo saber o que tinha acontecido com o corpo, se ela não tinha roubado, né? Porque o diretor Hayward tinha falado que ela roubou, consertou e trouxe o Visão de volta à vida. Mas ela não roubou. E depois a gente vai ter uma explicação mais pra frente, na cena pós-crédito, do que aconteceu com o corpo do Visão. Bom, nós saímos da SWORD e vamos para Westview. Nós vemos que a Wanda tinha planos para ter uma vida normal, né, com o Visão. Inclusive ele já tinha um terreno com uma pequena construção ali. E nós vemos que ela está atormentada por isso, pela vida toda dela ser um fracasso, por ela ter várias decepções e nada dar certo na vida dela. Então daí a gente vê a criação do Rex, a gente vê que tudo aquilo foi feito inconscientemente. Ela não queria fazer aquilo, inclusive ela não tem controle, e nós temos um poder totalmente diferente de tudo que a gente tinha visto até agora, né? Ela começa a construir matéria do nada, ela simplesmente reformula todo aquele espaço em volta, né? Toda aquela cidade. Ela inclusive cria um Visão. Ela começa a criar um Visão do zero. Ela não pegou partes do Visão, ela não pegou um pouco de Vibranium e fez um Visão. Ela criou do zero esse Visão. E depois de todas essas cenas, né, que pra mim foram épicas, a Agatha percebe que na verdade ela não tem controle e que ela liberou um poder que nem ela tem controle. Que se a Wanda não tem controle, como é que a própria Agatha ia controlar, né? Ela some e aparece com os filhos. Ela aparece com os filhos sequestrados, né? Ela tá inclusive enforcando os dois com um tipo de corda e anunciando que a Wanda ela tinha despertado o poder do caos. Que para quem não conhece, o poder do caos é um poder que através do caos ele pode mudar tudo. Ele pode desestruturar ou estruturar qualquer tipo de matéria através do caos. Então ela atingiu um nível que talvez seja já o nível ômega que nós conhecemos dos mutantes, né? Que é o último nível, um nível que pode mexer com a matéria. Inclusive, depois de anunciar que a Wanda conseguiu a magia do caos, ela anuncia a Wanda como a Feiticeira Escarlate. Inclusive, ela fala que ela deveria ser só um mito, mas que ela era verdade e ela era a Feiticeira Escarlate. Numa cena muito, muito legal, na minha opinião, né? Ter a Wanda Maximoff denominada como Feiticeira Escarlate, pra mim foi muito épico. E eu gostei muito dessa maneira que eles trouxeram o nome Feiticeira Escarlate. Mas pra quem achou que o episódio acabou, não acabou, nós tivemos uma cena pós-crédito. Inclusive eu quase fui pego, eu quase não assisti, mas eu acabei voltando no episódio e assistindo a cena, na qual nós temos o Hayward, o diretor Hayward, falando para eles lançarem
alguma coisa. Daí mais pra frente nós vemos que esse lançamento é do Visão. O desgraçado pegou o corpo do Visão e construiu um Visão novo, totalmente diferente. Inclusive as cores são diferentes, ele é meio que um azul com branco, né? Um azul bem claro. Inclusive a feição dele é diferente. Pra mim, ele tem uma feição totalmente maléfica, né? Pra mim, aquele é um Visão do mal. Bom, esse foi o vídeo, isso foi o que eu consegui pegar desse episódio. O episódio foi realmente muito bom. Na minha opinião, esse episódio deixou uma abertura pro episódio final, né? Mostrando que provavelmente nós vamos ter muitas lutas e talvez nós vamos ter uma equipe, né? Talvez uma equipe de Wanda, Mercúrio, Visão e Mônica versus Agatha e Visão do Mal, provavelmente. Então promete muito, promete ser um dos melhores episódios de todas as séries de super-heróis. E eu tô muito ansioso para ver esse episódio. E esse foi o vídeo, muito obrigado por ter assistido e valeu!